Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, seguros e com saúde. Eu me chamo Bruno, sou diretor de marketing do capítulo estudantil SPE-UFRJ e junto com a Fernanda daremos início à mesa redonda com o tema Geopolítica da Energia e Movimentos Geoestratégicos com as eleições americanas. Olá, boa tarde a todos. Assim como o Bruno, eu espero que vocês estejam todos bem, com saúde e, de preferência, se puderem, em casa. Eu me chamo Fernanda, sou presidente do capítulo estudantil da SPE Unicamp e, junto com o Bruno, iremos fazer a apresentação da nossa primeira mesa redonda, que terá a participação da Fernanda Delgado. Ao longo da transmissão, teremos um QR Code na tela. É uma pesquisa da Total, querendo saber de vocês a percepção sobre alguns temas. Ao responder a pesquisa, vocês concorrem à oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor-geral da Total do Brasil, que é o Felipe Blanchard. O formato será virtual e a data ainda vai ser confirmada. Bom, lembrando que esse evento só está sendo possível graças aos patrocinadores que conseguimos ao longo da programação do nosso evento. Então, destaco aqui os nossos patrocinadores. Como Master, temos a Total, Diamante, a Radix, Ouro, temos a Barra Energia, o Wiki Brasil, Petronimes e Empower Data. Como apoio, temos a E3S e o CPetro, e apoio institucional, o IBP, a FGV Energia e a SPE Seção Brasil. O nosso evento contará também com sorteios de cursos de algumas empresas, como a E3S e a Empower Data. A Empower Data sorteará 2 concursos hoje e a E3S 1. Só que esses sorteios acontecerão ao decorrer de toda a semana de nossos eventos, dessa primeira semana no caso. Para participar, tem um link aqui na descrição, que é só acessar e aí você já vai concorrer. Perfeito. A organização está acompanhando o chat do canal do YouTube e a gente consegue também disponibilizar esses links do sorteio. Lembrando que, assim como o Bruno falou, são por dia de evento até sexta-feira 2 cursos da Empower Data e um da E3S que serão ministrados pela plataforma das empresas, Empower Data e E3S. Bom, acho que podemos começar então, Bruno, mais alguma instrução? Não, no princípio não. Não, tá tudo certo, né? Eu convido então a mediadora dessa mesa, a professora Fernanda Delgado, da FGV Energia. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo aceite em estar aqui conosco em um momento que talvez, diferente do que estamos, não seria possível, especialmente aqui na SPE Unicamp. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada aos alunos do capítulo SPE da Unicamp e aos meus queridos alunos da UFRJ. É um prazer enorme estar aqui e aceitei esse convite com muita satisfação para moderar essa mesa agora às 4 horas, e depois uma outra mesa às 7 horas, e vamos ter um dia todo, uma tarde, um início de noite, todo sobre política, geopolítica e petropolítica. É uma satisfação enorme trabalhar com vocês. A FGV Energia apoia as pesquisas da SPE, e isso me deixa muito contente, todas as linhas de pesquisa que a gente tem, que o Pedro participa, o Vinícius, o Iago, o Gilles, é uma felicidade muito grande para mim, como professora e como profissional também. Então, agradeço em meu nome, em nome da FGV Energia, em nome do meu diretor Carlos Quintela, eu agradeço demais esse convite. Para a gente falar de geopolítica da energia e movimentos geoestratégicos com as eleições americanas, eu trouxe aqui 4 pessoas muito destacadas no mercado, e eu posso dizer que 4 bons amigos que eu trago ao longo do tempo e que a gente vem discutindo aí sobre esse assunto, se não em um webinar, 2 webinars e centenas de milhares de WhatsApps nos últimos meses. Eu queria destacar, antes de apresentar
esses senhores fantásticos e a gente começar essa discussão, eu queria que você que está assistindo a gente pelo YouTube mandasse perguntas, se identifica, porque mandar pergunta dizendo quem você é muito legal. Queria que todo mundo que estivesse falando aqui comigo, os meus convidados painelistas, tivesse em mente que o nosso objetivo é comunicar com a sociedade, a gente está aqui para passar mensagens importantes, e esse é um ambiente acadêmico, um ambiente de estudantes, é lógico que é aberto a qualquer público, mas esse é um ambiente de estudantes, e isso é importante. E que as opiniões que a gente está colocando aqui são nossas opiniões e não das instituições que a gente representa, né? O que a gente vai discutir aqui hoje nesses movimentos geoestratégicos, né? Quais as implicações desse novo governo americano do ponto de vista político, colaborativo e energético para a agenda brasileira e a América Latina de uma forma geral, né? Como fica essa agenda ambiental e energética brasileira que hoje é alinhada com o atual presidente americano, né? Com o novo presidente, como fica isso? Como a gente ajusta esse nosso descompasso, esse nosso isolamento, e, em alguma medida, essa nossa hostilidade da política externa brasileira? A gente sabe do posicionamento brasileiro e desse isolacionismo que a gente ficou nos últimos anos, em especial na pauta energética, em especial na pauta ambiental, como a gente fica agora com a chegada ao poder de um novo governo que traz considerações energéticas muito distintas, inclusive com um plano muito bacana de transição energética, né? A gente já discutiu no âmbito da FGV Energia a transição, as eleições americanas, né, com o Paulo Sotero 2 vezes, com o Felipe Pérez também, mas aqui a gente traz num espectro já de pós-eleições. E para falar sobre isso, eu trouxe o Najad Kuri, que é libanês e hoje é o líder do grupo de pesquisa do GEPOM. O Najad é economista pela PUC e tem um MBA em Relações Internacionais. O Najad tem uma ampla experiência em tudo que diz respeito ao Golfo Pérsico. Eu e o Najad já escrevemos artigos sobre isso e sobre o petróleo, então tem um vasto conhecimento sobre todo o Oriente Médio e o Golfo Pérsico e vai poder trazer essa perspectiva para a gente em relação às eleições americanas. O Paulo Sotero, que está aqui, que é um membro do Instituto Brasil, do Wilson Center, que cobriu a evolução do Brasil nas relações Estados Unidos-Brasil por mais de 40 anos como jornalista, um repórter premiado e também já participou com a gente em vários webinários e é sempre uma felicidade muito grande trocar informações e ideias com o Paulo. O Luiz Carvalho, do Banco UBS-BB, que é formado em Engenharia Industrial, com cursos de especialização em Harvard e Wharton. O Luiz também tem uma vasta experiência nessa área, foi primeiro lugar do International Investor Brazil Oil and Gas por 6 anos consecutivos, tem uma experiência enorme em análises econômicas da América Latina. Eu recebo os reportes dele, são sempre muito precisos, muito bacanas, e eu uso muito nas minhas análises também. Eu fico muito feliz de contar com esse apoio do Banco BS. E, por último, não menos importante, meu queridíssimo amigo Felipe Pérez, da IHS, diretor de pesquisas de mercado de petróleo, de mid e downstream, estrategista de downstream da IHS, também com quem eu já tive a fortuna de escrever mais de um artigo até sobre downstream. O que a gente quer, então, vou começar pelo Paulo, o Paulo que está em Washington, que está acompanhando o que está acontecendo em relação ao fim das eleições americanas, fim ou não fim das eleições americanas, o Biden ganhou, o Biden não ganhou, ainda tem esse espectro do que realmente está acontecendo. Paulo, o Joe Biden venceu as eleições americanas. Conta pra gente como está esse clima das pessoas, como está esse clima diretamente aí de Washington, o que as pessoas falam, né? Eu queria esse pano de fundo geral seu para a gente começar as discussões. Quais as expectativas do ponto de vista político-econômico com esse novo governo? Paulo, por gentileza, vamos começar com você.
pegar isso aqui. Tá. Obrigado, Fernanda. Prazer estar com vocês, com o Luiz, com o Felipe, com o Najad, com todos. E, enfim, começar a dizer isso. Estamos vivendo algo inusitado. De fato, o Biden ganhou pela mesma diferença no colégio eleitoral que o Trump ganhou da Hillary há 4 anos, e por uma diferença bem mais expressiva, mais de 5 milhões e meio de votos populares na contagem dos sufrágios. Mas, enfim, até esse momento, o Trump, como havia prometido, não reconheceu a vitória do Joe Biden e dá claras indicações de que não reconhecerá. Isso não tem importância do ponto de vista funcional. No dia 20 de janeiro, ao meio-dia, o Joe Biden prestará juramento de lealdade à Constituição e a sua administração começará. Mas é diferente desta vez porque, enfim, a administração Trump ainda não tomou o primeiro passo necessário para dar início à transição. A transição aqui nos Estados Unidos, como sabem, é um processo formal. Enfim, existe uma área do governo americano que cuida disso. E nada pode acontecer, por exemplo, em princípio, o Biden não pode receber sequer os briefings de inteligência que vinha recebendo como candidato, mas agora, como presidente eleito, enfim, há que as autoridades do atual governo precisam assinar certos papéis para desencadear esse processo. O Trump não dá nenhum sinal de que aprova isso. O Trump está fazendo o que ele sempre fez e que ele continua fazendo o que ele fez ao longo dos últimos 4 anos. É caos. É a única forma que ele conhece de governar. Ele cria o caos. Ele não tem enfim, ele não tem nenhuma consideração pelas opiniões de pessoas racionais, incluídas muitas do seu próprio partido, a respeito da estabilidade do país, do bem-estar coletivo dos americanos. Por exemplo, neste momento, o Covid aqui está subindo vertiginosamente. Tá? São 155 mil novas infecções por dia. Os relatos de várias partes do país são de colapso de sistemas hospitalares. Tá? Nos Estados Unidos da América, o país mais rico da história da humanidade, com a melhor medicina do mundo. Há pessoas morrendo nos corredores dos hospitais em certos estados porque, enfim, não se tomaram as medidas necessárias para preparar para essa eventualidade. A equipe que o Biden, foi a primeira providência que ele tomou para, enfim, cuidar da pandemia, essa equipe não tem contato com o time formalmente, com a equipe da Casa Branca. Isso é tudo, enfim, absolutamente inusitado aqui na história desse país. Há um sentimento de que a instabilidade possa tomar conta. Tá? Então, quando nós falamos de esses assuntos, que, enfim, é o assunto desse webinar, né? Clima, energia, acho que vamos para um caminho melhor, mas não sabemos ainda porque você não tem estabilidade em Washington para cuidar disso nesse momento. Você tem, desculpem, eu sou cidadão, eu vou falar isso porque eu sou cidadão americano, tá? Votei, etc. Você tem um delinquente na Casa Branca, tá? Delinquente, procurando se salvar de alguma forma. Ele continua a repetir que ele não sai, que ele não reconhece, que ele não faz concessão alguma, e, enfim, sabendo que ele provavelmente enfrentará processos judiciais, investigações, etc. Situação muito, muito esquisita. Deixa eu só mais uma coisa sobre a dinâmica dentro do Partido Democrata. Né? No tema que motiva esse seminário, que é a energia, mudança climática, houve um racha dentro do Partido Democrata, que foi um dos temas que provocou essa divisão,
mudança climática, depois tivemos o defund the police, que é, enfim, diminuir os investimentos públicos na polícia, em segurança. Essa foi uma bandeira muito forte da esquerda do Partido Democrata, e também uma universalização rápida do sistema de seguro de saúde, etc. Isso contribuiu para que os democratas perdessem muito nas eleições para a Câmara. Eles tinham uma vantagem bastante folgada no Congresso, que ainda está vigente, mas no próximo a maioria deles diminui muito, passa a ser uma coisa arriscada até. Tá? Você vira alguns votos do lado republicano e você não tem como aprovar a legislação também na Câmara. É uma situação, enfim, e isso continua a ser debatido. A tensão entre a esquerda e a direita do Partido Democrata é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o inimigo da esquerda, isso escrito e dito, enfim, publicamente, o inimigo, o alvo da esquerda do Partido Democrata, personificado naquela deputada de Nova York, jovem, a Alexandria Ocasio-Cortez, é ninguém menos do que o último secretário de Energia do presidente Barack Obama, que é o Ernest Moniz, que foi durante 30 anos, 35 anos, diretor do Departamento de Energia do MIT. E foi ele quem orientou, no final, o Biden, enfim, a enfrentar as perguntas, a responder às perguntas alimentadas pela esquerda do partido sobre fracking. E, finalmente, o Biden disse, sim, fracking, nós precisamos fazer a transição. Usar menos fracking na medida que as outras fontes substituam essas fontes. Tá? Quer dizer, tirar fóssil fuel, combustíveis fósseis e substituí-los por outras formas. O Ernie Moniz diz isso há tempo, não há como os Estados Unidos se livrarem tão rapidamente dos combustíveis fósseis, ainda será um componente importante da matriz aqui, mas o fato é que essa discussão alimentou um embate, alimenta um embate muito forte dentro do Partido Democrata. Eu acho que a esquerda do Partido Democrata sai enfraquecida por causa dos resultados aí nas eleições para a Câmara, mas, enfim, é um problema e vai depender muito da habilidade do Joe Biden de negociar os acordos dentro do partido dele e afirmar a sua liderança. Não há dúvida de que o Joe Biden tem as conexões, tem a capacidade, talvez seja o político mais experiente da história dos Estados Unidos ao chegar à Casa Branca. Ele tem, enfim, 45, quase 50 anos de janela, como seja senador e vice-presidente, mas, enfim, ele chega já com 78 anos de idade, um dado que pode também está muito bem de saúde, etc., mas esse dado também pode, lá na frente, injetar uma dúvida qualquer sobre enfim, a efetividade do governo dele. Mas estamos... E finalmente, a última coisa. O Trump está determinado a seguir no jogo. Ele ele foi beneficiado pelas eleições. O Biden ganhou com algo como 78 milhões de votos, mas que é a maior eleição, a maior votação já recebida por um político americano, mas o Trump recebeu a segunda maior votação já recebida por um político americano. Ele, obviamente, está tentando organizar essa base que ele tem no país para seguir. E espera-se que ele anuncie que ele é, sim, candidato à presidência daqui a 4 anos, o que fará, certamente, com que os políticos republicanos mais tradicionais, que teriam muita influência, tenham menos influência, porque essa gente é apavorada com a possibilidade de ser alvo do Trump.
Por quê? Porque o Trump não opera pelos canais da política tradicional. Um Twitter do Trump pode comprometer muito uma carreira política hoje nos Estados Unidos, e há vários senadores aqui que não estão dispostos a correr o risco, portanto, ficam muito inibidos, ficam muito acovardados diante do Trump. Ele vai continuar usando essas mídias sociais e outras mídias. Ele disse que poderá fazer também um canal de televisão. Ele quer continuar em evidência. Se tudo isso vai acontecer, nós não sabemos, tá? Ele está reagindo muito mal ao fato de que perdeu as eleições. Tudo isso conta também contra ele. Agora, nós estamos meio numa terra não mapeada. Nunca aconteceu na história desta democracia de um presidente rejeitado nas urnas colocar em questão o processo eleitoral. É exatamente isso que esse Trump está fazendo. Enfim, finalmente, Brasil, rapidinho. Eu até já escrevi sobre isso, deve estar saindo aí no Estadão. Mas, olha, não há nenhuma hostilidade do presidente eleito Biden em relação ao Brasil, mas não há nenhum tempo ou paciência com o que eu chamo de trumpolavismo. Não haverá receptividade a isso, ou seja, vocês imaginem quais são os passos que deverão ser tomados aí para que haja diálogo. Ninguém vai se interessar muito em falar com o filho do presidente, com o atual chanceler, vocês sabem, tem um rapaz no Palácio Planalto que parece é o Kissinger do Bolsonaro, com esse tipo enfim, de gente. E haverá, sim. Agora, em relação ao Brasil, há um grande respeito, e, sobretudo, há dois temas urgentíssimos aí, que são os mesmos daqui. Tá? Coronavírus. O Brasil é um país que tem tradição nessa área, tem uma medicina sanitária respeitada no mundo, e tem também o outro tema, que é clima, onde há conexões importantes entre os dois países, não com essa gente que atualmente está no poder aqui, nem com a gente que está no poder aí, mas há, sim, na academia, no centro de pesquisa, as pessoas se conhecem, se falam e estão se consultando, porque ninguém acha que seja possível fazer uma transição racional para uma economia de baixo carbono sem que o Brasil esteja nela. Então, trata-se de trabalhar nesse sentido. Mas é isso, gente. Desculpa, eu já falei mais do que a minha parte. Daqui a pouco você volta, Paulo. Então, o Trump não só não sai, como cria caos e ainda anuncia que vai voltar, né? É impressionante. Você falou uma coisa muito interessante, que foi do senhor Muniz, né, em relação ao que ele fez o advisory do Biden sobre a necessidade de se manter o fraturamento hidráulico, de se manter os fósseis na matriz, né? Você não tira a indústria do petróleo de uma hora para outra de uma matriz, e você vai fazer uma coisa que é difícil explicar e você passar essa mensagem de que a transição energética não é um processo que você instala os dedos e você, pronto, fez a transição, agora ninguém mais usa petróleo, ninguém mais usa gás e acabou e seremos felizes para sempre com todos os renováveis. Não é assim. A transição é um processo lento, paulatino, envolve uma série de indústrias, né, e uma quantidade de dinheiro enorme. E há um espaço aí para que todos esses energéticos trabalhem juntos. E por falar na indústria do petróleo, eu quero fazer esse gancho para passar a fala para o Najad, porque exatamente sobre essas questões da geopolítica internacional deixadas pelo governo Trump, né, ou ainda em pauta no governo Trump, que ainda são mantidas, né, qual será a expectativa de tratamento do governo Biden em relação ao Oriente Médio, por exemplo? A gente já viu algumas notícias já saíram que, por exemplo, o Biden não vai suspender o embargo que ele tem sobre o Irã. E em relação à produção de petróleo que o Irã tem e tudo que o Irã tem para colocar no mercado ainda, né? Najad, como você vê essa relação,
se há a possibilidade de uma nova construção de relação com o Oriente Médio. Najad, obrigada. Boa tarde a todos, e eu vou tentar resumir o Oriente Médio em poucas palavras, né? Que é difícil em princípio. Mas a apresentação do Paulo vai facilitar, acredito, a minha vida, porque ele já deu mais ou menos uma ideia bem clara do que está acontecendo na Casa Branca. Então, em princípio, eu não tenho uma bola de cristal, que é símbolo dos geólogos, mas Biden ele é climate friendly, quando Trump ele é fossil friendly. O Biden ele vai seguir a grande estratégia americana, que é a saída militar gradual do Oriente Médio, vai proteger os interesses americanos e vai continuar a venda de armas para os países do Golfo Pérsico, tirando o Irã, que soma mais ou menos 105 bilhões de dólares, não é milhões, bilhões de dólares. Então, esse é um interesse americano muito forte na região e, obviamente, ele declarou, digamos, investimentos grandes em energia limpa, em torno de 2 trilhões de dólares. A relação Oriente Médio ele é dividido em várias potências locais, e tem uma característica importante, que tem 932 campos gigantes e supergigantes de petróleo. Os campos gigantes têm mais de 500 milhões de barris, e aqui o lado esquerdo mostrando a presença das forças americanas em redor aos campos de petróleo, em redor ao Irã. Então, ao total, os Estados Unidos têm hoje em torno de 50 mil soldados, em torno de 5, mais ou menos, soldados para cada campo de petróleo, em matemática simples. O Oriente Médio, a importância do Oriente Médio não é por causa da localização ou da religião, mas que contém quase 50% das reservas mundiais de petróleo. Então, aqui mostrando que o Oriente Médio tem 833 bilhões de barris sobre 1,7 bilhões de barris de petróleo no mundo. A Arábia Saudita é o Fed do petróleo, depois vem o Irã, que está sob sanções, depois o Iraque, cuja a produção crescente, e dos outros países na região. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio ele é responsável por 32% de produção mundial, que é em torno de 30 milhões de barris, e 41% das exportações que passam no Estreito de Hormuz, que é uma área estratégica muito importante. Em relação à Arábia Saudita, a relação americana com a Arábia Saudita é dita como especial. Ela vem desde 1945, os dois aliados comercialmente e politicamente, tem uma relação boa em princípio, porém há uma diferença entre a administração do Trump em relação à administração do Biden. A relação do Trump era muito pessoal, ele introduziu uma nova política mundial, onde não é o Estado que é importante é a família Trump, onde o genro dele ligava para o Mohammed bin Salman, onde havia negócios duvidosos imobiliários entre as duas famílias. Então, esta tendência deve terminar. Então, a família Al Saud não vai ter um acesso direto, carte blanche, para ligar para o presidente Biden a qualquer hora. Em relação à geopolítica local, a Arábia Saudita tem uma animosidade gigantesca em relação ao Irã, que os dois sistemas são incompatíveis devido à parte religiosa, à disputa de geopolítica local. A Arábia Saudita se envolveu em guerra custosa no Iêmen sem fim desde 2015 pelo atual vice-rei da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Não há apoios da opinião pública americana para continuar dessa guerra, nem apoio dos democratas nem dos republicanos. Então, o Trump fechava o olho, mas eu acredito que o Biden deve chamar a atenção da Arábia Saudita para terminar esta guerra sangrenta que está sacrificando
vidas humanas e crianças e civis e casamentos e tudo mais. Por outro lado, existe um bloqueio declarado pela Arábia Saudita sobre o Catar. A gente sabe que o Catar hospeda uma das grandes bases americanas, CENTCOM, e esta rixa entre Catar e seus 4 vizinhos, que são a Arábia Saudita, Bahrein, os Emirados e Egito, ela vem causando estresse na segurança dos Estados Unidos no Golfo, então deve tentar alguma solução. Existe outro aspecto, que é o Khashoggi, que é um jornalista da Washington Post, que foi morto num consulado saudita na Turquia. A morte dele ainda foi atribuída a autoridades da Arábia Saudita, porém não houve uma satisfação americana, da União Pública Americana, de quem emitiu a ordem da morte dele. E a administração saudita, ela avançou nos direitos humanos das mulheres, onde hoje a mulher dirige, o que é um grande fato na Arábia Saudita. A mulher pode viajar sem autorização do homem, do marido, do filho, seja que for. Para ter uma ideia, uma mulher, para viajar sozinha, ela tinha que pegar a autorização do pai, do marido, ou do irmão, ou, se não tivesse ninguém, do filho, que se fosse menor, então, para ela viajar. Então, esse acabou, mas tem lá ainda ativistas políticos estão presas, então deve haver uma pequena pressão também, porque a política do Biden ela vai ser similar ao do Obama. E tem o problema de segurança, que ano passado, você se lembra que houve um ataque de drones a Abqaiq, uma planta de processamento, onde foram paradas 5 milhões de barris, ou quase 5% da produção mundial. Mas essa relação é forte e os dois países vão chegar para uma fórmula de modo comum para superar as dificuldades e conviver junto. Os dois têm muitos interesses em comuns. Em relação ao Irã, o assunto é bem complicado e, digamos, reestabelecimento do acordo nuclear que ocorreu em 2015 e o Trump saiu dele em 2018, não é, digamos, o seu celular que você faz um reset ou seu computador. É muito complexa a relação. A primeira coisa, exige uma reconstrução de confiança. Não é questão de ameaças ou não ameaças. Você tem que, para negociar um acordo aceitável, tem que haver uma reconstrução da confiança, que naquela época o Obama conseguiu fazer através de Muniz, que negociou muito o acordo nuclear, e depois tem que tirar as sanções, que são diretas e indiretas. O americano impôs sanções no Irã, sobre o Irã, as sanções americanas, mas ele impôs sanções indiretas. Por exemplo, a Total, que é patrocinadora desse evento, ela investiu $1 bilhão no South Pars, no campo de gás em conjunto do Irã e do Catar, porém, as sanções indiretas proibiram ela continuar nesse investimento, porque o americano diz, olha, se vai investir no Irã, não vai investir nos Estados Unidos. Obviamente, o CEO da Total, ele vai proteger os acionistas dele. Não é questão política ou fidelidade ao Trump ou a outro presidente, mas o interesse dos acionistas demandou com que ele deixasse de $1 bilhão investidos no Irã para proteger 27 ou 28 bilhões de dólares que eles têm nos Estados Unidos. Então, a fazer o acordo não é um filé mignon com batata frita. É uma feijoada, tem que ser muito bem cozida e tem que ter muito bem negociada, e tem pressões contra, que são da Arábia Saudita e de Israel, que tem muitos interesses e tem muita pressão do americano ou do próprio Biden, como ele já declarou. Em relação ao Iraque, que é um país que está flutuando em cima de uma poça de petróleo, o Iraque hoje produz 5 milhões de barris e pode exportar 4 milhões de barris. E tem veja bem, o Iraque já passou por guerra no Irã, Iraque, guerra do Kuwait, revoluções, ocupação americana, e mesmo assim a produção dele é 4, 5 milhões de barris. Então, tem uma grande potencialidade, e ele não quer ser mais
um palco de disputa entre Estados Unidos e o Irã, que é vizinho ao lado do leste dele. Então, ele quer ser um lugar de investimento que é muito complicado e exige uma certa segurança e uma estabilidade política. Em relação aos acordos que ocorreram há pouco tempo atrás entre Israel, a normalização das relações deles com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, o Trump deve apoiar 100% e deve tentar ampliar isso para envolver a Arábia Saudita e outros países do mundo árabe, porque hoje os inimigos de Israel não são os árabes, praticamente, são Irã e a Turquia, praticamente. Então, os árabes têm um terreno fértil, mas a Arábia Saudita, para ela entrar numa negociação dessa, ela deve ter algumas exigências em relação à criação de um Estado palestino. Ela aceitou a Arábia Saudita, não falou nada e permitiu que os Emirados Árabes e Bahrein assinassem o acordo. Porém, então, ela está de acordo tacitamente com essa movimentação. E, por final, em relação ao mercado do petróleo, você sabe que há um acordo de gerenciamento do mercado chamado OPEP+, digamos, cuja engenharia foi feita por Mohammed bin Salman e por Putin. Porém, o POTUS americano, o Trump, ele teve um mérito para que os dois deixassem as suas diferenças ao lado em março, quando a Arábia Saudita abriu suas torneiras e inundou o mercado. Você se lembra que em abril, 20 de abril, o mercado despencou e o WTI foi menos $36, que é uma humilhação. Então, houve um acordo de gerenciamento do mercado do petróleo. O Biden deve apoiar isso, porém, a relação do Biden com Putin não é igual ao Trump, porque o Putin invadiu Crimeia, se não me engano, o filho do Biden era diretor de uma empresa lá, de uma refinaria, e também com Mohammed bin Salman não tem essa relação tão íntima que tem que entrar nos canais diplomáticos corretamente. Então, as ações do Biden que afetariam o mercado do petróleo são achar uma cura para o Covid-19, porque não há ação dele que possa, digamos, mudar a dinâmica do mercado de petróleo, digamos, tem 7 ou 8 anos ou 9 anos de investimentos. Então, ele pode querer ter uma energia limpa, porém, isso vai aparecer daqui a 10 anos. Citando um pequeno exemplo, na época do Obama, quando houve grande crescimento do mercado da produção do shale, começou na época do Bush, a tecnologia, o investimento, e apareceu na época do Obama. Então, qualquer ação dele, ela vai ser refletida daqui a uns anos. Se ele puder fazer essa cura para o mercado do petróleo, seria ótimo e vai dar dinamismo ao mercado de petróleo. E, por fim, muito grato e muito obrigado. A gente que agradece essa aula, Najad, você é sempre muito, muito didático e sempre maravilhoso. Então, a gente tem aí uma dicotomia, né, para o governo Biden resolver, porque, de um lado, ele tem todos os interesses da indústria do petróleo que ele tem que resguardar, né, porque tem muito dinheiro e muitos investimentos ali. Os Estados Unidos é um exportador de petróleo agora, e, bem ou mal, isso é caixa para o governo americano. Por outro lado, ele quer colocar esse petróleo para fora para que ele desenvolva a sua energia limpa, né? Então, ele bota para poluir para fora. E também ele tem que desenvolver esse fortalecimento da diplomacia, como você colocou, né? Por caminhos mais cooperativos, por uma narrativa um pouco mais suave, um pouco mais gentil, e não é feijão com arroz, né? Na verdade, isso é uma feijoada inteira, como você falou. As coisas são muito mais complexas, porque são anos de relações muito mal construídas, né? E muito mal ajambradas, e agora elas não vão se pacificar de uma hora para outra. Então, tem interesses antagônicos dentro do próprio governo americano em relação a pauta econômica do petróleo, e interesses também antagônicos dentro dos próprios governos do Oriente Médio. E eu acho o mais interessante aí, é lógico, tudo é muito interessante no Oriente Médio, mas o Catar ele tem uma posição muito, muito estratégica, né? É o maior exportador de gás natural do mundo, tem uma posição ali
muito em cima do muro, porque ele quer abastecer a Europa, né? Ele fica sempre muito ali querendo abastecer a Europa muito afim dessa relação com o Catar para fugir da Rússia. Tem sempre uma posição, esses jogos de poder são sempre muito interessantes. Najad, eu volto com você já, mas agora, já que a gente está falando de petróleo, a gente está falando de investimentos, a gente está falando desse relacionamento de investir mais em petróleo e como o governo Biden vai proteger isso ou não, vai incentivar isso ou não, vai deixar isso fluir isso ou não, eu queria que o Felipe trouxesse para a gente a perspectiva do futuro dessa indústria, de como vai ser essa transição da indústria do petróleo dentro do governo Biden, porque o Trump lançou agora, falou do próximo leilão de petróleo, né? Como você acha que vai ser essa agenda dentro do governo Biden? Será que a indústria está pronta para isso no meio da crise, no meio dessa confusão toda? Felipe, obrigada mais uma vez. Obrigado você, Fernanda. Um prazer estar aqui outra vez conversando com esse painel. Eu fico muito feliz de ver uma organização dessa entre duas grandes universidades no Brasil. Eu acho que tem que existir mais desse tipo de eventos, integrar a massa estudantil brasileira, que eu acho que educação é o que faz um país ir para frente, né? E poder extrair o melhor potencial, e principalmente do Brasil, da riqueza que tem. Acho que isso é importantíssimo, né? Eu fico muito honrado de participar disso. Bom, falando de Estados Unidos, Brasil, energia, tem um monte de coisa acontecendo, né? E eu acho assim, eu não sou um especialista em geopolítica, né? Então eu posso dar o panorama do ponto de vista do usuário da energia, né? Trazendo essa perspectiva, como a gente vê essa mudança não só política, né? Mas a mudança energética, as pressões, né? da transição energética e como isso afeta todos nós nesse meio, né? Então, a grande questão aqui, a gente já foi bem exposta, bem batida, né? Petróleo não vai desaparecer. Você falou muito bem no começo, né? A participação do petróleo no mundo não muda de um dia para o outro, né? Por isso que às vezes até bato muito de frente com a terminologia o pico da demanda, né? E a gente está falando de petróleo, produtos refinados, porque realmente não é um pico, né? Você sim tem uma desaceleração, mas a participação continua sendo. E outra coisa, né? O que o pessoal sempre esquece é que a quantidade de energia que o mundo precisa continua crescendo, né? Então tem que ter em conta que as fatias da torta estão mudando, mas a torta também está crescendo, né? O mundo precisa de energia para mover. Agora, como a gente associa, né, a parte econômica, né, que no final das contas tem que ser uma fonte de energia que seja acessível, que faça sentido econômico, certo? Não adianta vir com uma alternativa que pode ser excepcionalmente limpa, dependendo de vários aspectos, mas não faz sentido econômico, certo? Então, tem vários fatores que têm que ser levados em consideração, mas a pressão está aí, né? A outra coisa que acontece em paralelo é as nossas mudanças de comportamento também. A gente está criando uma geração nova que tem uma outra visão, sabe, dos riscos que tem a mudança climática, né? Até a própria relacionamento com veículos, né? Como a gente muda. E tudo isso é uma transição que, às vezes, até é independente da discussão geopolítica do petróleo, né? A tecnologia avança nisso daí, e as gerações vão evoluindo, vão mudando, e essas tendências têm um impacto muito significativo nisso daí, né? Bom, você mencionou a parte, né, agora dos Estados Unidos e a relação com o petróleo. A questão dos leilões, né, anunciados com Trump, como o Paulo falou muito bem, né, é puro caos, né? O Trump, a princípio, para dar uma esperança para a indústria do petróleo,
falou que ele ia abrir a costa da Flórida, da Geórgia, da Carolina do Norte para exploração, sendo que os próprios governadores republicanos desses estados eram contra. Aí ele voltou atrás, né, para mudar isso. Então, é puro mecanismo político, desespero dele, e sem estratégia, né, porque você tem toda a parte do Permian e a produção do shale nos Estados Unidos, que tem um peso agora muito mais importante, né, em termos de volume, do que seria você investir nesses leilões, né? O que está se acontecendo nesse período agora de transição, né? Todo mundo de olho, não só, né, se na costa do Golfo, por exemplo, a costa do Atlântico dos Estados Unidos não estão abertos, agora fica de olho, né, mais na produção do Alasca ou da parte do Ártico, da parte da produção que pode acontecer onde tem o alcance dos Estados Unidos, né? Então está todo mundo de olho. Mas o momento, se você vê, e acho que o Luiz vai falar muito bem dessa parte econômica, né? As empresas de oil and gas no mundo estão apertadas porque a gente está sofrendo aí um caos total nessa recessão global que a gente tem. A gente sabe que a demanda esse ano despencou, ok, se a gente falar da substituição dos barris, do declínio natural que existe, né, da produção, mas o dinheiro desapareceu, né, para investir em produção e exploração, e isso vai lentamente retomar, mas o momento não é isso. Então, para responder a sua pergunta com relação a esses leilões nos Estados Unidos, foi mais um instrumento do caos político do Trump do que mais nada. Fazendo uma ponte, né, agora com o futuro que vem pela frente com a administração do Biden, a IHS Markit tem o privilégio, né, de contar com especialistas que trabalharam na administração Obama-Biden, então a gente tem um certo conhecimento aí de qual é a mentalidade que está por trás do Biden, e a gente vê que tem certas prioridades, sim, para a questão da energia e a transição energética. O Biden já lançou o plano dele de transição energética, falando muito de tentar chegar a emissões zero na parte de geração elétrica até 2035, por exemplo, mas ele bem cauteloso, né? Aí o Paulo falou muito bem, né? Um político de carreira sabe que você tem que ser diplomático, sabe que você tem que negociar, e ele já deixou bem claro que ele não pretende deixar nenhuma de banir o fracking, por exemplo, né? Talvez a parte regulatória não vai ser mais o cowboy sem muitas regras, né? Que à medida que você põe regras, o processo e os custos também aumentam, né? Mas não vai ser algo que vai ser exterminado e acabou. Mas eu acho que na agenda política e até da parte energética, acho que tem outras prioridades, né, para os Estados Unidos, né, já que tem toda essa mudança que aconteceu com a Revolução do Shale, a gente já sabe muito bem disso, mas eu acho que uma prioridade, né, o que a gente vê do Biden é restabelecer esses laços diplomáticos, a colaboração internacional, né, retomando o Acordo de Paris, voltar a pôr os Estados Unidos na mesa de discussão e líder, né, de iniciativas globais que tem a ver com a transição energética. Eu acho que esse é a grande mudança. E aí, trazendo um pouco para o nível do Brasil, o Brasil deu um tiro no pé de uma certa maneira, né? A gente sabe que o Bolsonaro, super amigo do Trump, amigo entre aspas, né? Mas com essa marca de ser o Trump da América Latina, né? O Brasil fica meio isolado nessa situação. Tem alguns outros líderes mundiais que
vem com essa tendência que colocou o Trump na Casa Branca, mas eu acho que o bem comum faz um pouco mais de sentido quando a situação realmente fica complicada e você vê a gestão do coronavírus nos Estados Unidos, né, que é uma vergonha mundial, né, para ser bem sincero. O Paulo comentou, né, estamos chegando a 150 mil casos por dia, mortes estão chegando a quase 75 mil, hospitalizações, desculpa, né, e mortes chegando a mais de quase 600 mortes por dia. Os números estão explodindo, né, já muitos estados de costa a costa já retomando restrições. Então, para o Brasil, né, nessa transição dos Estados Unidos, pensando em energia, o Brasil, sim, né, tem um laço muito importante, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, que é a questão do etanol, por exemplo, né, a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos são os principais produtores de etanol no mundo, não tem ninguém mais, né, que possa fazer isso, né, da escala que existe para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, aí cria um elo, tem muita coisa por fazer, mas a gente sabe que o Brasil, né, perdeu não só o papel, está muito isolado, né, não tem, tá muito, eu não diria no extremo de pensar, não, tem que ser tudo autossuficiente, que a gente viu em alguns outros governos, mas isolado dessas colaborações, dessa parte diplomática que são necessárias, não só na América Latina, mas acho que no palco mundial, né? Tem infelizmente, a maioria dos casos, o presidente Bolsonaro é motivo de piada e não de admiração de dessas atitudes e planos que existem no Brasil. Poderia ser pior, acho que, felizmente, tem alguns membros da equipe dele que são capazes, mas fica difícil, né? Fazer um paralelo, comentando da questão do coronavírus, ontem mesmo eu falei, deixa eu dar uma olhada nas duas equipes em paralelo, entre Trump e o Biden, né? nas equipes no task force que ele colocou para lidar com o vírus. Basicamente, eles têm o mesmo número de pessoas que são especialistas na parte de saúde, né? A grande diferença é que um vai tomar ações baseadas na ciência, e a gente sabe que o presidente não vai comprometer a decisão dessa equipe, e a outra você tem um presidente falando, não, legal, tem uma equipe aqui, mas injeta Clorox ou usa uma luz para cuidar, né? Uma coisa que realmente vira um contraste, você vê o grande contraste das decisões e o futuro que espera para os Estados Unidos. Bom, e para resumir, né, acho que com o Biden, a América Latina, o Brasil vai ter uma relação diplomática, a gente vai se aproximar um pouco mais, mas muito vai depender também do Brasil de querer retomar esses laços, mas com uma outra perspectiva que vem com a administração do Biden dentro dos aspectos que a gente discutiu aqui. Obrigada, Felipe. Excelente. Como sempre, você falou várias coisas importantes que eu queria destacar. Mudança de comportamento em relação a veículos, que as empresas de petróleo estão apertadas, e a volta dos Estados Unidos à mesa de negociação no mundo como um todo, né? Desde o Acordo de Paris até assumir uma postura mais de liderança da ONU, né? E você falou de uma pauta muito importante, que é o etanol. Certamente o Brasil é uma liderança nesse sentido. Toda Zero Week o seu chefe me pede para falar de etanol e é um prazer enorme falar na Zero Week de etanol, o que demonstra a importância dessa pauta para os Estados Unidos, né? Mas eu queria pegar o gancho do que você falou em relação a essa alternância de comportamento, né, da sociedade e todas essas discussões que são engendradas e a gente está num ambiente de muitos jovens, né? E eu fiz um levantamento outro dia para a FGV Energia em relação aos jovens que não tiram mais carteira, aos jovens que não têm mais veículos,
a relação do jovem no uso do Uber, no uso de veículos, e o quanto isso afeta a indústria de veículos. Estava justamente levantando esses números na pandemia, pela queda do aluguel de veículos, pela queda das vendas de energia, e como isso se relaciona com o futuro. E eu queria que o Luiz falasse para a gente também em relação a como essa mudança de comportamento em direção aos veículos elétricos, né, nessa transição energética, como isso se posiciona dentro do governo Biden, né? Como é que esse shift das discussões de transição energética na América, que vem para a América, né, com esse governo, com um investimento tão grande, né? Ele está falando em 2 trilhões de investimentos em energias renováveis, e esses 2 trilhões cabem em investimentos maciços em veículos elétricos. Como você vê essa transição? Luiz, obrigada mais uma vez. Obrigado. Bem, primeiro, obrigado, SPE Unicamp, SPE UFRJ. Reforço aqui as palavras do Felipe. Eu fico muito contente, eu sou carioca, estou na UERJ, então fico muito contente em voltar, de uma certa forma, para o ambiente acadêmico e poder contribuir um pouquinho com essa discussão. Eu vou tentar me ater aqui menos na parte, eu diria, geopolítica, né? Acho que onde a gente consegue talvez contribuir um pouco mais na discussão, obviamente, do ponto de vista um pouco mais econômico e talvez nesse processo da transição. Se a gente puder passar para o primeiro slide, só para dar um pouco eu diria, da dinâmica e do que o UBS faz globalmente, aí só para explicar e colocar um pouco de contexto, né? O UBS, Banco Global, com uma participação, com presença em praticamente 42 países, cobrindo mais de 50 mercados. A gente tem 600 analistas espalhados pelo mundo, e o UBS-BB, só para que vocês entendam, é uma joint venture, né? Uma associação entre o UBS aqui no Brasil, na parte de banco de investimentos, e o Banco do Brasil. Mas em 2017 nós começamos a fazer algumas pesquisas em relação para tentar entender um pouco melhor como esse processo da transição, vamos dizer assim, de veículos a combustão para veículos elétricos ou veículos híbridos poderia acontecer ao longo dos anos, né? Então a gente tem um departamento dentro do nosso departamento de pesquisa chamado de Evidence Lab, que é um laboratório de evidências, onde a gente, em 2017, nós compramos um Chevy Bolt, e eu vou dar mais detalhes um pouco sobre isso para frente, e basicamente desmontamos esse veículo, né, todo para tentar entender como isso poderia impactar, quais eram os equipamentos e as matérias-primas que eram utilizadas, que a gente poderia ver algum tipo de impacto do ponto de vista de custo, vamos dizer assim, de gargalo do ponto de vista de oferta. E a gente decidiu, basicamente, fazer essa desmontagem, vamos dizer assim, inteira dos carros e das baterias, né? Esse processo, obviamente, nos levou a ter uma capacidade de ter, vamos dizer assim, uma visão talvez única do que poderia ter de impacto na indústria de fornecimento, né, de equipamento para esses veículos e, obviamente, como isso poderia impactar a indústria não só automobilística, mas a indústria química, a indústria de petróleo, etc. e tal. Para começar aqui, talvez, e deixar uma mensagem para vocês, a nossa projeção é que a penetração de veículos elétricos nos Estados Unidos, né, tá aproximadamente, vai chegar em 12% em 2025. Né? E, basicamente, o crescimento que vai, ou seja, as regiões que vão fomentar esse crescimento do ponto de vista global, Europa e China, e a gente estima que em 2025, a gente chega a 17% de penetração das vendas, e em 2030 a gente chega a 40% de penetração das vendas. Tá? Indo para o próximo slide, a gente tem algumas fotos e exemplos do que nós fizemos nesses últimos anos. Em 2017, como eu mencionei anteriormente, o banco comprou um Chevy Bolt, que foi o primeiro veículo, vamos dizer assim, de massa, vamos chamar assim, veículo elétrico de massa.
Basicamente, a gente desmontou peça a peça esse veículo e a gente chegou à conclusão, naquele momento, que o powertrain, que é, vamos dizer assim, o bloco total que seria equivalente ao motor, vamos dizer assim, de um veículo a combustão, na verdade, seria $4.600 mais barato do que, eventualmente, eles tinham projetado inicialmente, e ainda teria, obviamente, vamos dizer assim, teria muito espaço para uma redução de custo bastante significativa, né? Indo para o próximo, a gente tentou, de uma forma ou de outra, seguir a mesma análise ou o mesmo experimento com outros veículos que nós achávamos que poderiam ser competidores ou que seriam, vamos dizer assim, estariam bem posicionados no mercado. E a gente fez, basicamente, o mesmo experimento que a gente realizou com o Chevy Bolt em 2017, a gente fez com o Tesla, o modelo 3, e o BMW i3, né? E a gente, basicamente, de novo, desmontou esses veículos todos para tentar entender quais eram os impactos que a gente teria em diversas indústrias, desde na indústria química, de petróleo, principalmente do lado também de fornecimento de baterias, que a gente acreditava que era onde tinha algum tipo de divisão, por exemplo, ainda diferenciada, né? Indo para o próximo, a gente, basicamente, seguindo esse experimento, nós também, e aí foi liderado pelo time da Ásia, nós desmontamos, né, adquirimos 7 baterias de veículos elétricos e desmontamos todas essas células para tentar também entender qual seria o impacto, onde estariam os gargalos e as grandes diferenças que nós poderíamos ter do ponto de vista de supply e de custo, olhando para frente. Então, a bateria hoje ela representa entre 25% e 40% do custo total de um veículo elétrico, é o componente mais caro, vamos dizer assim, dentro desse processo. E, obviamente, a melhora do ponto de vista de custo dessas baterias é crucial para fazer com que o veículo elétrico se torne um veículo de massa, globalmente falando, né? Nós estimamos que, em 2022, o powertrain, o que a gente chama de battery pack, que vamos dizer assim, um conjunto que envolve também a bateria, não só a bateria em si, mas todos os componentes que fazem esse conjunto dentro do veículo, deveria cair para alguma coisa próximo de $100 por quilowatt-hora, que é menor $20 do que a gente inicialmente haveria previsto. Ou seja, basicamente, nós estamos vendo uma série de melhoras, vamos dizer assim, do ponto de vista de custos, né, de produção, que, de alguma forma, vai levar a um custo, a uma competitividade do veículo elétrico ou do veículo híbrido muito maior ao longo dos próximos anos. Indo para o próximo, a gente basicamente, olhando esse lado das baterias, 6 produtores controlam aproximadamente 90%, para ser mais preciso, 87% do mercado em 2019. Quer dizer, ainda é um mercado muito pouco pulverizado. É como se hoje, se a gente fosse traduzir para o nosso mundo, né, como se houvessem apenas 6 empresas que pudessem construir motores, vamos dizer assim, a combustão. Hoje a gente tem uma variedade enorme, e isso, no processo das baterias, você tem ainda uma consolidação, uma concentração bastante grande. Obviamente, a parte dos materiais e a tecnologia, vamos dizer assim, das baterias, vai se tornar muito importante no processo de diferenciação de custo quando nós olharmos para frente. Então, quando a gente vê, por exemplo, a capacidade até da produção de bateria nos gráficos que tem nesse slide, você vê a demanda, você vê a capacidade, vamos dizer assim, nominal de produção, então ainda tem uma sobrecapacidade, mas a gente percebe que o nível de utilização da capacidade vem crescendo nos últimos anos, e hoje a gente já está chegando a quase 90% de utilização dessa capacidade. Tá?
Então, a gente espera que, vamos dizer assim, o suprimento das células de bateria poderia ser um gargalo, vamos dizer assim, para o crescimento vamos dizer assim, da penetração de veículos elétricos, como a Tesla apresentou no último Tesla Battery Day. Tá? E aí, para trazer um pouco para a nossa discussão aqui, como nós vemos o impacto dos veículos elétricos na indústria de petróleo, né? E aí eu queria deixar uma frase que, para mim, é muito emblemática. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, como, eventualmente, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Ou seja, nós vamos viver uma transformação do ponto de vista tecnológico, né? Se a gente tiver, de fato, um custo do veículo elétrico ou do veículo híbrido muito próximo, eventualmente, do veículo a combustão, vai ser uma briga de market share, né? Pessoas, eventualmente, vão ter algum tipo de discussão do ponto de vista de ambiental, etc. e tal, mas o consumidor ele vai ter mais uma opção, né? Eventualmente, de escolher um carro que polui menos, ou um carro que polui mais, ou, eventualmente, um carro que ele não precisa parar no posto de gasolina, porque ele consegue abastecer quando ele chega em casa à noite. Mas, basicamente, hoje, quando nós olhamos a vida útil do veículo, de um veículo elétrico, o custo total, né, com os carros convencionais é ínfimo, na casa de $2.000. Tá? E a gente acha que esse gap, vamos dizer assim, essa diferença, quer dizer, na verdade, esses $2.000 em 2022, quer dizer, daqui a 2 anos, e que a gente vai chegar numa paridade de custo próximo de 2024. Tá? Então, a partir de 2025, nós não enxergamos muitas razões por que os consumidores iriam comprar um carro de combustão, né? Esse ICE aí, a sigla em inglês é Internal Combustion Engine. Então, não faria muito sentido do ponto de vista de custo, não só porque a manutenção do veículo elétrico ela é mais barata do que um veículo a combustão, mas também o custo, obviamente, do combustível hoje, nos dados de hoje, é mais barato você carregar o seu veículo na tomada de casa do que, eventualmente, você ir no posto de gasolina, né? Então, a gente entende que, vamos dizer assim, o caso, do ponto de vista financeiro, dos veículos híbridos não vai mais existir, exceto para alguns mercados de nicho, vamos dizer assim, e aí a gente pode até discutir um pouco sobre o Brasil aqui, mas a grande verdade que a questão do gargalo de suprimento das baterias não pode ser descartado ainda por um bom período de tempo. Tá? Então, nós entendemos que essa diferença ela vai ser basicamente fechada por uma capacidade da indústria de baterias de suprimento em função da demanda crescente. Indo para o próximo, a gente espera que até 2030 a gente vai ter uma penetração de novas vendas de aproximadamente 40%, ou seja, em 2030, a cada 10 carros vendidos, 4 vão ser de veículo elétrico, e, obviamente, essa curva pode ser muito mais íngreme, vamos dizer assim, se a gente tiver algum tipo de disrupção, o que talvez seja provável daqui até 2030, ou seja, nos próximos 10 anos. Né? Os veículos elétricos eles tendem a ser muito mais baratos para se ter e operar, foi o que eu falei, a manutenção e o custo obviamente, vamos dizer assim, do combustível. Também a questão da infraestrutura de carregamento, que muita gente fala que seria um gargalo, nós não enxergamos, vamos dizer assim, como um gargalo. Primeiro, porque as baterias estão conseguindo carregar de forma muito mais rápida, com uma quantidade de energia menor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque muita gente pensa ainda que existe algum tipo de, vamos dizer assim, de gargalo do ponto de vista de suprimento de energia, e na nossa cabeça a grande verdade é que grande parte dos carros, vamos dizer assim, são abastecidos quando o grid está ocioso, que é na parte da noite, quando as pessoas não estão nos escritórios, não estão nos bares, não estão nas ruas. Então, a gente teria uma capacidade, vamos dizer assim, de suprimento. E, obviamente, o veículo de combustão ele poderia ser ainda mais penalizado do ponto de vista de taxas, do ponto de vista de restrições urbanas,
de você não poder circular em determinadas áreas de algumas cidades em determinados momentos, né? Então, a gente entende, de uma certa forma, que os veículos a combustão poderiam se tornar muito suscetíveis a uma depreciação muito mais, eu diria, muito mais agressiva ao longo do tempo. Tá? Indo para o próximo, eu tenho mais 2 slides. Basicamente, e aí voltando ao ponto do Felipe, isso não quer dizer, em absoluto, que nós entendamos que a curva de petróleo, que o preço de petróleo venha para $20. Quer dizer, quando nós ainda falamos que em 2030, vamos dizer assim, as novas vendas de carros elétricos vão sinalizar, ou vão representar alguma coisa próxima de 40%, implicitamente nós estamos dizendo que a cada 10 carros vendidos, 6 são de veículos a combustão. Ou seja, imagina quanto tempo nós vamos levar para, de fato, vamos dizer assim, trocar toda a frota existente de veículos a combustão no mundo, né? Assumindo que, eventualmente, os preços e as margens dessas companhias vão vir para baixo, que o veículo usado, eventualmente, vai perder seu valor de mercado. Então, a transição desse processo ela é muito, muito lenta na nossa visão. Obviamente, nosso time global entende que haveria um pico de demanda lá para 2030, 2035, em função dessa transição, mas eu concordo 100% com a fala do Felipe que a torta está crescendo. E o gráfico de baixo desse slide é um gráfico interessante e suporta a nossa visão que o preço de petróleo, no médio e longo prazo, ele deve se estabilizar próximo de $60, porque para você manter a curva de produção, a produção de petróleo estável, né, vamos levar para patamares antes da crise, ali próximo de 100 milhões de barris por dia, você precisa adicionar por ano em torno de 4 a 5 milhões de barris novos. Quer dizer, com a depleção, com a depreciação natural dos campos de petróleo, se você não investir absolutamente nada, em 2 anos você perde 10% da produção atual. Então, quando nós olhamos a capacidade de suprimento, vamos dizer, geológica dos campos de petróleo, e que você precisaria de novos projetos para suprir vamos dizer assim, esse declínio ao longo de 2, 3 décadas, nós achamos que o petróleo precisa se estabilizar ainda em $60 para que justifique novos investimentos do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim. E aí, obviamente, eu estou tirando qualquer tipo de disrupção aqui do ponto de vista geopolítico, porque isso é muito difícil de prever. Tá? Indo para o último slide, só para também deixar uma mensagem aqui do ponto de vista mais para a nossa dinâmica do Brasil. A gente acredita que a penetração de veículos elétricos aqui no Brasil vai ser muito mais tardia e talvez sofra algum tipo de apoio muito grande em função de uma matriz, vamos dizer, hoje, mais limpa do que grande parte dos países no mundo quando a gente trata de veículos a combustão. O Brasil talvez seja o único país que grande parte da frota hoje, né, praticamente 90% da frota hoje produzida em 2019 são de veículos flex, que você pode ir no posto de gasolina e colocar etanol ou colocar gasolina, né? E hoje só 0,4% dos emplacamentos, né, do ano passado foram de veículos elétricos. Quer dizer, isso mostra que a gente ainda está alguns anos atrás, vamos dizer assim, quando nós olhamos de um espectro um pouco mais amplo. E, para fechar, eu acho que o Felipe também colocou, e a Fernanda também, basicamente a gente menciona sobre o RenovaBio. Quer dizer, o RenovaBio veio é um programa que está decolando agora, veio com uma função de talvez tornar essa matriz ainda um pouco mais limpa. Existe toda a dinâmica também dos biocombustíveis no Brasil, como o biodiesel. Existe um plano de levar o biodiesel para quase 15% do diesel na mistura. Então, comparado, vamos dizer, com outros países onde, na Europa, grande parte dos carros ainda é movido a diesel puro, né? Basicamente, a gente entende que o Brasil está, vamos dizer assim, talvez num passo à frente do ponto de vista de uma matriz um pouco mais limpa, quando, obviamente, a gente coloca no contexto de veículos a combustão. Então, a percepção nossa aqui é que, de fato, isso está movendo para um caminho, talvez, eu diria, sem volta. A pergunta aqui é menos
se essa questão dos veículos elétricos vai acontecer, mas quando vai acontecer, mas que esse processo de transição ele tende a ser muito gradual, muito lento, em função de toda essa dinâmica que a gente colocou. Obrigada, Felipe. Que trabalho maravilhoso, excelente esse que vocês fizeram. Muito, muito, muito bacana mesmo. Queria fazer uns comentários. Existem benefícios ambientais, sim, com a inserção de veículos elétricos, mesmo que a matriz energética do país, aonde você está inserindo esses veículos elétricos, seja uma matriz com uma participação muito grande de carvão e petróleo ainda. Faz sentido uma inserção massiva de veículos elétricos? Pela teoria dos recursos naturais, né, você vai usar... Deixa eu só completar. Você vai usar carvão e petróleo porque são energéticos baratos e de abundância. Então, se você pegar a curva do carvão, né, o uso do carvão no mundo, você não tem um decréscimo considerável ao longo do tempo. Se você pegar de 1965 até 2019, o uso do carvão no mundo, em termos percentuais, esse percentual caiu muito pouco. Por quê? Porque ele é abundante, ele é muito barato a produção. Então, a Rússia vai continuar usando, a China vai continuar usando, os Estados Unidos vai continuar usando. Então, por que a China se enche de veículos elétricos e ainda que uma parte considerável da sua energia elétrica seja produzida a carvão? Porque ela precisa limpar os seus centros urbanos. Então, existe um benefício ambiental, sim. Esse foi um dos comentários que a gente recebeu no YouTube e eu queria fazer esse esclarecimento. Existe um benefício ambiental, sim, por causa dos grandes centros urbanos chineses que precisam ser despoluídos porque as pessoas morrem por poluição na China. Então, quando você entra com esses veículos elétricos, você tem esse ganho da população de limpar esses centros urbanos e você desloca essa poluição para as pontas, onde elas são muito mais espraiadas. Então, o veículo elétrico ele tem a sua vantagem independente do tipo de matriz energética que aquele país tenha. É lógico que a inserção do veículo elétrico, né, e essa transição para um uso maior desse veículo depende do país e de como o país vai fazer. Eu costumo dizer que o país vai fazer a transição energética que lhe couber, e que couber no seu bolso e que ele souber fazer. Não são todos os países que vão ter uma matriz totalmente renovável, uma matriz limpa, cheia de veículos elétricos e toda movida a renováveis, porque nem todos os países são os países do norte da Europa, né? Nem todo mundo é a Noruega. Então, todos os países vão fazer aquilo que couber no seu bolso. Então, eu só queria deixar claro que tudo depende do poder de compra da população, tudo depende da realidade econômica daquele país e, sim, existem ganhos ambientais com a inserção dos veículos elétricos, mesmo que essa matriz tenha um percentual considerável de carvão. E não se enganem, senhores, petróleo e carvão não saem da matriz de ninguém de uma hora a outra. Você ia falar, Luiz? Te interrompi, perdão. Não, eu ia só complementar, eu concordo 100%. E outro estudo que nós fizemos lá na China, a gente monitora a poluição de, se não me engano, são 27 cidades chinesas, a gente monitora a poluição via satélite. E isso para, obviamente, tentar antecipar alguns movimentos, por exemplo, como fechamento de plantas petroquímicas, fechamento de plantas de outras indústrias, né? Em algumas cidades, de fato, a coisa estava ficando praticamente, eu diria, inabitável, vamos dizer assim, né? Claro. Então, a questão é uma questão de saúde, vamos dizer, pública e não de matriz energética. E eu queria só complementar aqui, Fernando, que eu acho que você colocou muito bem, o discurso, e aí eu vou deixar para o Paulo, para o Najad completarem aí, do ponto de vista geopolítico, esse discurso ambiental ele é muito sério, e eu não estou aqui em absoluto querendo discordar, mas ele é muito conveniente em alguns momentos. Eu duvido que a Noruega, vamos dizer assim, se tivesse um pré-sal na frente dela, com custo de produção de $4 por barril, se eles teriam o mesmo discurso que eles têm hoje. Claramente não. É só a gente pegar o que aconteceu recentemente agora nessa pandemia, que há pouco tempo atrás estava todo mundo caindo em cima das petroquímicas, que o plástico de uso único é um absurdo, que o canudo, que não sei o quê. Agora, ninguém quer falar nisso na história. Né? Não acabou, morreu esse assunto, morreu. Falando do copinho plástico, falando do canudo. Então,
de uma forma ou de outra, esse discurso ele é muito oportunista, de uma forma onde, obviamente, a gente entende que tem uma falta, uma escassez. A Alemanha não tem petróleo na frente, a Inglaterra não tem, quer dizer... Então, eu acho que a transição que nós vamos fazer, do ponto de vista de país, ela vai ser muito diferente, eventualmente, de outros países. Vai depender de cada uma da sua, obviamente, da sua oferta, né, da sua disponibilidade, da sua necessidade e a sua capacidade de estar próximo a esses mercados, né? E aí, obviamente, dois professores aí para falar de geopolítica melhores que ninguém. Não, claro, e o Najad comentou isso quando ele falou dos investimentos da Total no Irã. Independente do que for, a empresa tem que dar o retorno do acionista, enfim. Senhores, a gente está caminhando já para 1h30 de webinar e vou te dar a palavra, Paulo, e eu queria que a gente tecesse as nossas considerações finais. Eu vou começar com o Paulo. Eu queria, Paulo, que você falasse o que você quer falar e que você já fizesse as considerações finais pensando no seguinte: dentro de tudo isso que a gente discutiu, desse novo governo que se aproxima, e pensando nessas pautas que a gente tem que assambarcar e como a gente deve sugerir, né, como a gente pode influenciar, somos todos aqui posicionadores, né, de alguma forma aí no mercado energético, como a gente pode sugerir, colocar posições para o Brasil dentro dessa pauta em direção à atração de investimentos, né? Eu acho que essa fala do Luiz foi muito, muito feliz, porque no final do dia o que a gente precisa é atrair investimento, né? A gente tem aqui mais de 16 milhões de desempregados no Brasil. Esse era um número antes da pandemia, eu não sei quanto está esse número depois da pandemia, e a gente só consegue andar com esse desenvolvimento econômico através de um programa de industrialização do Brasil, para a gente criar emprego que permita essa família lá na ponta, incentivar o consumo dessa família lá na ponta. Então, como eu atraio esse investimento dentro desse ambiente geopolítico e político conturbado, com um novo governo americano transitando por uma fase confusa, né, como o Paulo colocou. Eu começo pelo Paulo, por favor. Obrigado. Olha, eu queria só fazer uma observação, assim, eu brinco, é a geopolítica do meu bairro. É um bairro progressista, é um bairro bastante, enfim, pessoal de renda alta, média para alta. Gostei desse... A geopolítica do meu bairro, vou anotar. A geopolítica do meu geopolítica bairro. Do meu bairro. O meu bairro é muito liberal, é muito democrata, enfim. E no meu bairro eu noto isso sempre com grande alegria, que eu noto diariamente o aumento do número de veículos elétricos aqui. As pessoas estão comprando esses carros, tem uma pessoa. E tem uma outra, eu tenho um sobrinho neto terminando a graduação de engenharia de Michigan. E a especialidade dele é baterias para carros elétricos, já fez estágio na Tesla. Então, só para dizer aos estudantes que estão assistindo, participando, que, enfim, que esse é o mundo que está sem prejuízo do que a Fernanda diz a respeito do Brasil. O Brasil tem uma diversidade energética tal, né, que no momento que nós resolvemos o nosso principal problema, que é o de liderança, o Brasil faz essa travessia com muita competência. Sobre isso é que eu quero fazer as minhas considerações finais. Eu acho que nós temos um desafio imenso. Nós estamos vindo aí de 10 anos ou um pouco mais de traumas, né? Traumas políticos, um provocado por corrupção, que uma coisa gigantesca que leva a um governo, enfim, populista, que reflete um pouco o mood do país, o Brasil. Eu sempre digo isso aqui, o Brasil é um país muito conservador, atenção, mas este governo, sobretudo reforçado por este que está acabando aqui, tirou o Brasil do mundo. E o Brasil é um país que precisa do mundo, que sabe lidar com o mundo, que tem capital político, capital diplomático, isso, jogou tudo isso meio fora. Dá para recuperar. Agora, eu acho que o foco é, sobretudo, falando para os estudantes, vocês precisam de um Brasil integrado no mundo.
porque o Brasil, o mundo precisa do Brasil pelas coisas que o Brasil traz. Não é... Pensem nisso um minuto. Além da diversidade toda que nós temos em matéria de fontes de energia, o Brasil tem algumas coisas que só o Brasil tem. Vocês imaginam que o Brasil é a casa de 10% a 15% da biodiversidade do mundo. O Brasil é o lugar da vida. Entende? Então, para vocês, estudantes, eu acho que, sabe, precisa pensar muito nisso, porque a gente está falando aqui de futuro. Os Estados Unidos da América, esse país com uma história incrível, pujante, universidades maravilhosas, etc., está saindo de um período no qual ele aleijou-se. Tá? Os Estados Unidos de hoje são um país diminuído por escolhas erradas que fez, e não é só o Trump, não, tem coisa antes. Então, eu acho que nós estamos, enfim, num momento muito preocupante pelo que está acontecendo aqui, de muita esperança também, porque, enfim, os Estados Unidos acabam de eleger um presidente que é competente, com uma vice-presidente que é a primeira mulher e a primeira não branca, que é outra coisa muito importante para, enfim, mostrar como e pode ser, mas o jogo está longe de estar jogado, e eu acho que, enfim, é preciso aprender, é preciso prestar muita atenção nisso, porque você tem a possibilidade de nós abrirmos agora, passar desse primeiro momento, que vai ser de muita turbulência. Eu sempre digo, os Estados Unidos, há um tempo, são um país instável, tá? E depois, lá na frente, Deus queira, né, as coisas se estabilizem e entremos num período de muita criatividade, de muito dinamismo. Eu acho que é o que vai acontecer, mas eu acho que é porque é o que eu quero que aconteça. Mas, para os estudantes, eu diria isso, quer dizer, olha, acompanhem, prestem atenção, claro, estudem muito, né? Porque o mundo está mudando, eu acho que a velocidade da mudança é muito forte, e eu acho que ela aumentou e vai continuar aumentando agora, depois deste trauma que aconteceu aqui nesta República. Não menosprezem isso, o Trump não é uma piada, o Trump é um autocrata com vocação hitlerista, tá? Isso é uma coisa, e eu falo isso, gente, porque eu sou... Deixa eu me controlar aqui. Não, eu moro aqui há 40 anos. Eu estou, essa semana, notícia da chegada, daqui a uns meses, do nosso neto. Enfim, é aqui que eu vivi a maior parte da minha vida. E eu acho que nós estamos num momento... Ih, acho que o Paulo caiu. Paulo. Oi, voltou? Paulo? Oi, ok. Eu acho que o FBI está vendo nossa... O FBI está grampeado, ele está grampeado. Pegou a internet do Paulo. Não, eu estou com vocês. Tudo bem? Estão me vendo, não? Não, tá. A gente não te vê, não, mas te escuta. Não, tudo bem. Olha, não, só para dizer a vocês que nós estamos, só para concluir, nós estamos num momento aqui de... Enfim, eu acho que os Estados Unidos superarão este momento, mas é um momento muito difícil. Você tem aqui essa epidemia, que é muito forte, já morreram 250 mil americanos, e podem morrer mais 200 mil nos próximos 4, 5 meses. Tá? É muito forte o que está acontecendo aqui. Os médicos sanitaristas dos melhores hospitais americanos, dos melhores centros de pesquisa, estão absolutamente preocupados. Você vê isso. E também no Brasil, quer dizer, sabe, nós precisamos conseguir superar essa fase. O Brasil e os Estados Unidos têm algo em comum nesse momento horroroso. São os dois países que são os dois maiores necrotérios de Covid no mundo. Tá? Os dois países que têm
tradição em medicina sanitária, e os Estados Unidos, que tem, enfim, um aparato médico de saúde enorme, mas eu acho que aos estudantes reflitam sobre isso e façam escolhas, enfim, pensadas. Eu acho que o Brasil tem condição de sair disso, sair bem. Eu acho que o Biden é um fator positivo nisso tudo, e, enfim, assim como os Estados Unidos precisam se reintegrar ao mundo, o Brasil também. O Brasil saiu do mundo, o Brasil cometeu uma espécie de um suicídio geopolítico e precisa voltar, e é a escolha nossa aí que decide isso. É isso, gente. Obrigado. Obrigada a você, Paulo. Najade, sua vez. Bom, a minha fala vai ser que o Biden vai encontrar a situação totalmente diferente do Obama, do Trump, que ele precisa de um negociador muito forte como secretário do Estado, porque os adversários dele estão muito preparados. Ao mesmo tempo, a China está crescendo muito forte na região do Oriente Médio, porque quase todo o petróleo de lá vai para o leste da Ásia. Só para ter uma ideia, ontem houve um acordo, domingo, um acordo de econômico entre a China e os 12 países daquela região, que vai abrigar quase 1/3 da economia mundial. Então, os Estados Unidos têm que ter uma força, uma unidade interna que está ausente nesse momento. Então, essa divisória que um desafio muito grande, que é a mentalidade dos jovens. Mas ele diz, não é que os jovens têm que se adaptar à mentalidade dos mais experientes. Ao contrário, os mais experientes têm que se adaptar à mentalidade dos jovens. E esse era o maior desafio do Khaled Al-Faleh, que ele achou que era muito importante. Como vocês são jovens, nós temos que adaptar às ideias de vocês. Obrigada, Najade. Fala isso não. Os meus alunos vão me metralhar por causa disso. Felipe, você, por favor. Obrigado, Fernanda. O Paulo deixou bem claro aí para o corpo estudantil, né? Nada de cervejada, nada de comemorar o final do ano aí do jeito tradicional, né? Mas olha só, né? Colocando alguns pontos em perspectiva, né? O petróleo chegou onde chegou em 100 anos. Se você olhar toda a transição da parte energética, né, você vê 100 anos. E ficou bem claro que as mudanças ocorrem no setor energético, mas elas são lentas. Né? Por mais da parte dos avanços tecnológicos, transição energética é algo que leva tempo. E esperamos encurtar os tempos, esperamos que futuras gerações possam tomar conta disso. Mas tem coisas bem claras. Aí fazendo o elo com os meus companheiros aqui do debate, né? Nos últimos 5 anos, as principais grandes empresas de petróleo tiveram retornos em 5 dígitos, né? No capital investido nessas empresas, e a comunidade financeira, né, os investidores estão se dando conta disso, as próprias empresas estão conscientes disso, né? Tem um papel importante, mas já é um sinal da mudança. São 5 anos consecutivos, nos últimos 5 anos, sem dar o retorno. O outro papel que a gente sempre viveu, né, com as crises do petróleo, você vê, o mundo árabe, com a força geopolítica, da energia geopolítica que eles têm, né, já não é a mesma coisa. Né? Você vê com a própria situação, com o ataque na Arábia Saudita, o preço do petróleo praticamente se manteve estável, coisa que 10, 15 anos atrás seria impensável. Né? O preço disso seria o caos total, uma revolução total. Né? Então, essa geopolítica energética está mudando.
né? Então, tem muita atenção para o Oriente Médio, sem dúvida, mas cada vez mais a questão energética está sendo uma segunda prioridade do que era antes. E nessa mudança toda, né, aí faço o link com o Luiz, né? Você vê, apesar de a gente estar a parte de sustentabilidade, né, a parte da governança, como certas decisões, né, são tomadas, não quer dizer que é tudo, como o Luiz falou muito bem, né? Pode ser conveniente a história onde você vai, mas agora virou um fator, né, está no checklist que está demandando das empresas tem um certo comportamento nos seus planos estratégicos, nos seus investimentos e assim por diante, porque é uma demanda do investidor. Então, aí, fazendo um resumo. E, para finalizar, para os estudantes, né, acho que conhecimento, ciência são os papéis que realmente podem trazer uma nação, né, a ter o seu sucesso e seu papel nesse mundo que a gente só tem um, e o futuro, né, é de vocês vão fazer a diferença nisso daí, mas independente das diferenças políticas que a gente tem. Pessoal, acho que a gente teve um problema técnico, então, retomando, acho que a Fernanda tinha me passado para deixar uma mensagem final, e o que eu tinha colocado é que vocês, mais jovens, não que eu seja muito velho, mas vocês que estão na casa dos 20, aí, alguma coisa próximo disso, não percam a motivação, não percam os sonhos de vocês, estudem bastante. Eu tinha dito que se a gente voltar aqui para essa mesma mesa redonda daqui a 6 meses, 1 ano, eventualmente as visões vão ser diferentes. A minha sobre a penetração de carros elétricos, a do Felipe sobre a parte do petróleo, eventualmente a do Paulo e do Najad sobre a questão geopolítica. O importante é que vocês tenham, obviamente, sempre embasamento para poder discutir e que corram atrás dos seus sonhos. Eu acho que é isso que, de fato, a gente não pode perder, independente do que está acontecendo, do coronavírus ou do momento político, não deixem de correr atrás daquilo que vocês de fato acreditem, daquilo que de fato vocês acreditam, para que no final do dia vocês façam valer a pena. Então, Fernanda, obrigado mais uma vez pelo convite. SPE Unicamp, SPE UFRJ, contem comigo no que eu puder ajudar, será sempre um prazer. Obrigada, Luiz. Eu encerro, então, agradecendo. É um prazer trabalhar com vocês novamente. A FGV Energia está sempre à disposição. Queria dizer que as publicações da FGV Energia ficam disponíveis no nosso site. Agradecer de novo ao Paulo, ao Najad, ao Felipe, ao Luiz. É sempre muito bom estar próximo de vocês e trocar essas experiências e trocarmos essas conversas. SPE Unicamp, SPE UFRJ, mais uma vez o meu muito obrigada. E vejo vocês às 19 horas com o outro painel sobre geopolítica da América Latina, com os meus convidados do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Vai ser também uma mesa muito bacana, às 19 horas, horário aqui do Brasil. Gente, obrigada, até mais tarde. Bom, agradecer rapidamente aqui os nossos patrocinadores, que seriam o Mastra Total, Diamante Radix, Ouro Barra Energia, Wiki Brasil, Petronims e Power Data, o apoio com a E3S SCP Petro e apoio institucional com a IBP, FGV Energia e a SPS Ação Brasil. Agradeço a participação de todos, em especial da professora Fernanda Delgado e dos participantes Paulo Sotero, o Najad, o Felipe e o Luiz.
Nosso muito obrigada. E para aqueles que nos acompanham também, por estar aí ao vivo com a gente, essa mesa redonda ficará salva no canal do YouTube e esperamos que tenham, e disso eu não tenho dúvida, acompanhem aqui, manter a excelência e a qualidade no debate. Então, nosso muito obrigada. E daqui a pouco, às 19 horas, a nossa próxima mesa redonda, que abordará o tema de geopolítica na América Latina, também mediada pela professora Fernanda Delgado. Então, até já. Foi um prazer.